Bom dia, boa tarde ou boa noite, mais uma vez, quando você dependendo, né, de quando vocês estiverem vendo a nossa aula. Hoje tratando do tema das isoenzimas, ok? Essa aula, mais uma vez, é um tema do nossa disciplina de marcadores moleculares, ofertada para o curso de biotecnologia, ok? Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Bom, nós tratamos das isoenzimas na aula passada como sendo um dos marcadores moleculares. As isoenzimas constituem, então, enzimas expressas a partir das diferentes formas alélicas dos genes. Genes esses que são codificadores, que possam, porventura, né, codificar proteínas. Diferentes alelos e variações nos alelos de um mesmo gene, né, que resultam em aloenzimas, geram a expressão de diferentes formas proteicas de uma mesma enzima. Notem que aqui nós estamos fazendo uma revisão da aula passada. Diferentes isoenzimas ocorrem predominantemente devido a variações alélicas do que devido a diferentes genes, ok? Como nós vimos anteriormente. Boa parte das isoenzimas vistas nos organismos são mais devido a variações alélicas de genes dentro de locos gênicos do que devido à presença, por exemplo, de parálogos, cópias de genes, que vão apresentar, por exemplo, perfis evolutivos diferentes, apesar de muitas vezes exercerem a mesma função. E o perfil eletroforético é atualmente ainda a melhor forma de estudo das enzimas, pois determina as diferentes formas alélicas desse gene que as codificam, dos genes que as codificam. Bom, então aqui, como nós representamos na outra aula sobre marcadores moleculares, as isoenzimas então constituem enzimas expressas a partir de diferentes formas alélicas. Então nós temos aqui, por exemplo, em diferentes cromossomos, o mesmo locus gênico, contendo o mesmo gene, né? Notem que, apesar de serem cromossomos diferentes, nós temos aqui o mesmo gene, ou o mesmo locus gênico, né? Que contém o gene da álcool desidrogenase 1, por exemplo, aqui. E aí, a álcool desidrogenase 1, o gene que a codifica, possui dois alelos, o alelo S e o alelo F. Então, boa parte das variações das isoformas ou isoenzimas, né, porque a ADH1 corresponde a uma enzima, que são muito mais verificadas devido à questão das variações dentro dos alelos, do que, por exemplo, a variações entre diferentes genes ou diferentes locos gênicos, ok? Que contém esses genes. Então, é devido a isso, a essa questão, a esse fato, que as isoenzimas são muito estudadas para a detecção de variações gênicas, né, dentro de um mesmo gene, né? Verificar os diferentes perfis de alelos de um gene, pois sabe-se que boa parte das isoenzimas são eh, são produto da expressão de diferentes alelos, né? E aqui no caso, essa expressão ela é dada no genótipo FS, um organismo que nós sabemos aqui que é diploide, né? Pois apresenta dois locos para este gene. E então, as isoenzimas, como eu falei, são primordialmente analisadas a partir da técnica de eletroforese. O perfil eletroforético obtido a partir, né, da corrida de amostras contendo isoenzimas, e então verificando-se diferentes perfis de tamanhos, né, dessas enzimas no gel, irá nos denotar então as diferenças entre essas enzimas, né, que irá também irá também nos mostrar a questão do perfil de variação alélica, né. Cada variante aqui pode representar, por exemplo, um alelo diferente. Mas é claro que a vida não é tão simples assim, né, como nós veremos nos próximos slides. Bom, então, mais uma vez aqui novamente para a revisão, para reforçar o que nós já vimos, as isoenzimas, elas estão então, normalmente são submetidas à eletroforese para serem então analisadas, né? E em conjunto à eletroforese, nós temos então os famosos hemogramas, que são também
géis eletroforéticos, né, perfis eletroforéticos, adicionados a eles, então, alguns substratos dessas enzimas, para que então se facilite a detecção dessas enzimas em meio a uma diversidade de possíveis enzimas com atividades diferentes. E aí, então, por exemplo, aqui nós temos duas lipases de dois organismos diferentes, que podem então ser detectadas facilmente usando-se um zimograma contendo um substrato dessa lipase que irá liberar então um cromóforo, né, uma substância que tem coloração muito evidente, né, que pode ser vista até a olho nu, ok? Então, a eletroforese associada ao uso de substratos, né, ou zimogramas, é muito utilizado para o estudo de perfis, né, de variações polimórficas das isoenzimas. E aí, como nós vimos também, né, diferentes isoenzimas ou aloenzimas, também conhecido como aloenzimas, vão apresentar diferentes perfis eletroforéticos, né? E muitas vezes nós temos também dentro da própria perfil eletroforético dessas isoenzimas, né, variações nesses perfis que não são só devido à questão das variantes alélicas, mas também a características estruturais dessas proteínas. Nós sabemos que as proteínas apresentam 4 níveis estruturais, né, de modo geral, que são decorrentes das estruturas primária, secundária, terciária e quaternária. E a estrutura quaternária, em especial, ela pode se mostrar evidente em zimogramas, quando nós analisamos, por exemplo, a presença de dímeros, trímeros, tetrâmeros, etc. Ok? E isso, logicamente, irá interferir no perfil eletroforético desses zimogramas. Bom, então as enzimas elas foram, né, apesar de que alguns laboratórios ainda as utilizam, mas elas foram muito utilizadas, principalmente em estudos de genética de populações no passado, tá? Em diferentes organismos, devido à questão de apresentarem baixo custo, elas serem relativamente efetivas para a determinação de variantes alélicas, pois conseguem detectar variações em diferentes alelos de um mesmo gene, ou seja, elas são marcadores codominantes, né? Assim como nós vimos a definição disso ainda nas aulas presenciais. Laboratórios com poucos equipamentos, né, com poucos recursos, ainda podem utilizar as isoenzimas como marcadores confiáveis para a verificação de variantes alérgicas em genes que codificam enzimas, pois basicamente envolve a extração dessas proteínas e a eletroforese dessas proteínas, também associada a zimogramas, né? E elas são muito utilizadas para o estudo de sistemas biológicos pouco conhecidos e principalmente sistemas biológicos com pouco conhecimento sobre a sequência genômica, tá? Sobre a sequência de DNA em seus genomas. Quando não há esse conhecimento, as enzimas ainda são muito utilizadas. Por quê? Porque se tem o conhecimento de enzimas de vários organismos que se comportam de forma similar. Então, se só tem o conhecimento, por exemplo, da lipase, né, da álcool desidrogenase, de outros organismos, nós podemos usar de forma relevante, de forma similar, em organismos, em sistemas biológicos pouco estudados, né? E ainda são utilizados, então, logicamente, para espécies com pouca informação sobre as sequências de DNA. Bom, então aqui várias aplicações, né, vários exemplos de aplicações das isoenzimas. Elas são utilizadas na conformação de espécies, por exemplo, em que nós temos, por exemplo, nós temos diversas células diferentes, de diversas espécies diferentes, e aí então comparando-se diferentes isoenzimas, diferentes atividades, né, como por exemplo aqui gliceraldeído 6-fosfato desidrogenase, né, a lactato desidrogenase, né, entre outras enzimas. Nós podemos aqui analisar diferentes perfis dessas enzimas para cada um desses tipos celulares de diferentes espécies, né, como é o caso aqui de diferentes espécies animais, ok? E verificar que as variações são específicas para cada espécie, ok? Para cada enzima e para cada espécie. As isoenzimas são muito utilizadas em estudos de desenvolvimento. Quando analisamos apenas uma única espécie, podemos analisar, por exemplo, o estágio de desenvolvimento dentro dessa mesma espécie, né? Não deixa de ser um estudo genético, em que a genética do desenvolvimento aqui é o alvo, né? E aí nós podemos analisar o perfil eletroforético de dadas isoenzimas, né, ao longo das gerações dentro de um ciclo de vida de um dado organismo, tá? Então nós temos aqui, perdão,
Nós temos aqui, por exemplo, a idade do organismo em meses, né? E uma dada isoenzima, no caso que é a tripsina, né? A atividade específica da tripsina, ela pode ser avaliada tanto em termos eletroforéticos, de perfil eletroforético, quanto também em relação à atividade medida de forma quantitativa, ok? Bom, também são utilizadas as enzimas em estudos genéticos de tecidos, né? Então, desenvolvimento, diferenciação de espécies e também de tecidos de uma mesma espécie, né? Por exemplo, aqui no caso nós temos o rabanete, por exemplo, em que é analisado aqui o perfil eletroforético da enzima glutamato oxalacetato sistema enzimático, né, da isoenzima glutamato oxalacetato, ok? Aqui, infelizmente, nós não temos identificação de que atividade que a enzima tem. E aí nós temos, então, que o rabanete, no caso, ele vai apresentar diferentes perfis eletroforéticos para esta enzima em diferentes estágios de desenvolvimento, como é o caso aqui, por exemplo, aqui do perfil eletroforético em sementes secas, né, em sementes úmidas, né, em plântulas e folhas jovens, tá? Então nós vamos ter aqui, por exemplo, diferentes perfis, tá? Aqui nós temos mais uma vez um isomograma, apesar de não ter uma boa resolução para a amostragem do bandeamento, né, das isoenzimas, nós vemos aqui que há uma diferença nítida aqui, né, de 3 bandas para esse tecido, 3 bandas para esse tecido, no caso aqui 2 bandas para esse tecido, e assim, no caso, é possível utilizar as isoenzimas nesses estudos dentro também de uma mesma espécie, analisando-se então o perfil eletroforético em diferentes tecidos, ok? Bom, então, mais uma vez aqui, em estudos genéticos de tecidos, nós temos que o zimograma da lactato desidrogenase em diferentes em diferentes indivíduos de uma mesma espécie, né, no caso aqui, por exemplo, de um anfíbio, né, nós vamos ter então aqui diferentes perfis eletroforéticos em diferentes tecidos, tá? Como por exemplo tecido cardíaco, cérebro, olhos, ok? Sem corpo vítreo, né, corpo vítreo e músculos. E aí nós vamos ter aqui diferentes perfis eletroforéticos dessa enzima ao longo para cada um desses tecidos, ok? E aí, realmente, nós podemos notar que há uma grande variação. Será que no caso aqui, por exemplo, se eu quiser comparar essa espécie com uma outra espécie, qual tecido me daria, no caso, o melhor perfil eletroforético? Eu digo em termos de polimorfismo. Será que nós iremos analisar mais polimorfismo, no caso, usando, por exemplo, tecido cardíaco, no caso, cérebro ou olhos, por exemplo, né? Então, essa análise primeiramente tecidual, ela é muito útil para saber, no caso, a quantidade de informação que nós teremos a partir de cada tecido utilizado. E aí, então, usar em outros estudos mais abrangentes, como, por exemplo, usando outras espécies. Bom, então aqui também, ó, no caso, falando realmente da questão das espécies, né? Mesmo dentro de uma mesma espécie, nós podemos analisar a variação dentro de variantes dessa mesma espécie, né? De híbridos da mesma espécie aqui. No caso aqui, os híbridos são ditos como, por exemplo, alguns deles como heterozigotos, tá? Porque nós vamos ter, por exemplo, um indivíduo que é homozigoto e a gente pode ter diversas variações alélicas, né, distribuídas entre os heterozigotos. E aí, por exemplo, estudando carpa, né? Carpa indiana, né? E analisando se o perfil eletroforético da enzima glucose fosfato isomerase, nós temos que diferentes grupos de indivíduos, né, de híbridos, por exemplo, de carpa, irão apresentar, consequentemente, né, diferentes perfis eletroforéticos dessa isoenzima, tá? Então, aqui mostrando a riqueza de variações que ocorrem apenas analisando esta isoenzima, né? E aí, no caso aqui, gente, vocês podem notar que existe um diverso padrão de bandeamento, tá? Então, nem todas essas bandas são devido, de fato, à questão da presença de uma variante no alelo dominante ou uma variante no alelo recessivo, ou em alelos codominantes, mas também porque muitas dessas enzimas apresentam-se como forma de oligômeros, né? Dímeros, trímeros, tetrâmeros e assim por diante. Então, muitos desses padrões de bandeamento podem ser devido à questão desses oligômeros, que é, então, no caso aqui, o que nós vamos analisar agora, né? Para interpretar as isoenzimas, faz-se necessário, então, realmente saber que, como todas as proteínas, as enzimas apresentam, por exemplo, os níveis estruturais da estrutura primária, secundária, terciária e quaternária,
ok? E aí, por exemplo, podemos ter diferentes isoenzimas, né? Que vão ter diferentes perfis eletroforéticos. Analisando isso aqui, por exemplo, um indivíduo que é diploide, né? Aí o genótipo diploide será caracterizado aqui, por exemplo, com essas duas numerações. Cada uma numeração aqui é correspondente a um fenótipo, né? E o que significa esse número no fenótipo? Significa realmente a posição, né, o tamanho dessa proteína no gel eletroforético, né. Se nós colocarmos aqui um marcador de peso ou de massa molecular, perdão, colocado ao lado aqui nesse gel eletroforético, nós teremos então que nessa posição nós temos então, por exemplo, pode ser 100 quilodaltons, 125 quilodaltons, 50 quilodaltons. Então o fenótipo ele é dado a partir do tamanho dessa isoenzima, né, ou dessa aloenzima. E então, como o indivíduo ele é diploide, ele apresenta então, se ele for homozigoto, né, como é o caso aqui está explicitado, ele apresenta então esse genótipo, né, de 100 por 100, porque os dois alelos apresentam esse mesmo perfil, sendo então que ele é homozigoto. Este é homozigoto, este é homozigoto, este e esse também. Por quê? Todos apresentam apenas um único padrão de banda, né? Sabendo se o organismo ele é diploide, então quer dizer que ambas as variantes alélicas possuem ambos alelos possuem a mesma variante alélica, ok? Então, isso aqui denota basicamente os alelos de uma enzima monomérica, que não apresentará, por exemplo, né? Se ela fosse uma enzima dimérica, que ela dimerizasse na forma de um homodímero, por exemplo, né? A mesma enzima, ela dimerizar com ela mesma, né? Consigo mesma, nós teríamos então aqui mais bandas devido a essa questão do dimerismo da proteína, ok?